Falei de Jesus, trabalha com a verdade do Evangelho. Não estamos presos a nenhum sistema religioso, nenhuma liderança. Nós estamos aqui também para guerrear contra essa ou aquela denominação, esse ou aquele sistema religioso. Nós simplesmente pregamos a verdade. Só que quando você prega a verdade, ela vem para incomodar. Você pode estar aí no sistema religioso hoje, entregando dízimo, entregando oferta, fazendo suas obrigações e começando a se perguntar para onde vai esse dinheiro, será que os argumentos que eles usam estão certos? Será que eles têm feito isso de uma maneira correta? Eu tenho uma notícia para dar para você. Eu quero que você examine as Escrituras. Nós costumamos dizer que o maior aliado nosso é uma mente ativa. E o nosso maior inimigo, que pode trazer um grande problema para nós, é uma mente preguiçosa. Como eles não conseguem hoje ir com o argumento de que somos obrigados a dizimar, ofertar, nós sabemos que é da lei, nós sabemos que dízimo é uma questão lá de Malaquias, onde era entregue para os levitas, a questão era alimento, não era dinheiro. Então, né, Valério? Na verdade, existe toda uma situação que está ficando assim, está caindo por terra, né? Então, pregar Malaquias 3:10 está ficando meio complicado para os líderes religiosos. Então, para justificar que eles têm algum argumento no Novo Testamento, o que eles fazem? Vão lá para 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 9, versículo 7, que fala aqui: cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Daí as pessoas olham e falam: nossa, eu tenho... Então não é uma questão de dízimo, e sim de oferta. Fazem toda uma confusão. Só que este versículo, especificamente, Valésio, ele não diz que é dinheiro. E não é esta oferta que é para ser dada que se é pedido nas denominações. Fala um pouquinho sobre isso com a gente, para a gente poder entender, porque o pessoal usa isso para criar medo, culpa e tirar dinheiro do povo. Amém, irmãos. Graças a Deus, porque nós estamos aqui mais uma vez para contribuir, né, com a palavra da verdade e levar para você que está assistindo, irmãos, a verdade do Evangelho. Maurício, eu acho que a gente não falou ainda a respeito disso que eu vou comentar agora, mas é muito importante. Nós temos que entender o seguinte: estas cartas que está escrito dentro da palavra, aqui dentro da Bíblia, elas foram escritas para a Igreja de Jesus ou para um sistema religioso? Para a Igreja de Jesus, para a igreja que estava nas cidades. Então, irmão, presta atenção. Se é para a igreja, e a igreja é espírito, não tem nada a ver com o CNPJ. Não tem nada a ver com o sistema que a gente sempre está ouvindo falar, que é um sistema religioso, onde existe um credo, onde existe... Irmãos, é duro de falar isso, mas você vai entender. Onde existe um dono. Se você perguntar para uma pessoa qual que é a igreja sua, que você vai, é a do pastor fulano ou do apóstolo fulano de tal. Como se ele fosse o dono daquilo lá. E ele tem aquilo lá como se ele fosse o dono. Então, preste atenção. Isso que nós estamos tratando já em vários vídeos, a gente tem comentado, não é para o sistema religioso, é para você que é a igreja. Então, como nós acabamos de ler, Maurício, então, cada um contribui segundo o que propôs. Mas para contribuir para quem? No sistema religioso ou para os irmãos que são a igreja de Cristo? Ou são para as pessoas que estão, como Paulo diz, que era para eles fazerem a coleta, para quem? Para ajudar os necessitados da igreja espiritual. E não para um sistema religioso. Na verdade, o que Paulo fala aqui, que ele queria mostrar aos macedônios que esse pessoal ali da igreja que estava em Corinto, daquele povo que era a igreja, que se reunia, vamos trazer isso para os dias de hoje, nas casas, que tinham comunhão, que não tinham data marcada, que se reuniam para cear. Ele que fala assim, ele mandou uma carta na frente e falou: olha, eu estou indo aí com os macedônios
E eu quero ter orgulho de mostrar para vocês como vocês entenderam a graça de Deus e como vocês são generosos. E a generosidade de vocês não é para comigo, porque Paulo era o apóstolo que estava indo lá. Não era para comigo que sou o apóstolo, mas para com aqueles onde essa arrecadação vai ser distribuída, que eram os necessitados. Com certeza. Então, veja bem, voltando ao texto. Cada um contribui conforme aquilo que propõe no seu coração. Aí diz assim, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Irmãos, Deus ama quem dá com alegria, não é levar o dízimo, não é levar a oferta, seja lá o que for, num sistema religioso, mas sim quando você é colocado no teu coração de você ajudar um irmão, uma irmã, até uma pessoa que você não conhece, nem tem ela como conhecida. Irmãos, eu gostaria até de relatar aqui em pouquíssimas palavras. Um dia, Deus colocou no meu coração para ajudar uma pessoa na minha cidade. Ela era macumbeira, vocês têm uma ideia. E através daquela ajuda, Deus salvou a vida daquela mulher, houve conversão na família, houve libertação naquela família, porque Deus propôs no coração, e eu fiz aquilo com a maior da minha alegria, porque não era meu. Aí você pode falar assim, mas Valéria, ela é uma macumbeira. Eis o segredo, irmão, quando Deus coloca e propõe no seu coração, Marisa, de ajudar e não questionar, porque através daquilo Deus está suprindo uma necessidade de alguém. É a mesma coisa, irmão, às vezes uma pessoa na rua olha para você e ela está necessitada, literalmente necessitada, porque a gente sabe que tem muito picaretagem por aí, né? E ela olha para você como um homem, uma mulher de Deus, e ela fala assim, puxa vida, se realmente essa pessoa fosse de Deus, ela me via aqui, me enxergava aqui. E eu não ia estar passando necessidade, nem precisando mendigar o pão. Mas muitas vezes, irmãos, as pessoas são vistas de uma forma diferente, porque você não pertence a essa ou aquela denominação, então eu não tenho compromisso com a pessoa. Você entendeu? Enquanto nós, irmãos, que somos do reino de Deus, que somos a igreja genuína de Jesus, espiritual, nós temos sim um compromisso para com esta sociedade. Certo? Então, conforme a gente pode, Maurício, existe uma outra quesito que o apóstolo nos ensina, que a gente deve sim contribuir conforme propõe no coração. Por quê? Porque muitas vezes você tem, se você fizer além daquilo, você começa então a passar necessidade. Então, não é que você não quer contribuir, é uma questão também até de prudência. Né? Se eu tenho 10, eu reparto 5, eu fico com 5. Agora, se eu der os 10, eu vou passar necessidade também. Né? Ah, mas aí tem aquela questão para manipular a gente. Ah, mas Deus vai suprir a tua necessidade. Não, Deus mandou a gente ser prudente. E se a gente é prudente, tem sabedoria que vem de Deus, irmãos, então a gente só vai fazer conforme eu, né, já propus no meu coração que não vai ser pesado para mim, e o meu irmão também vai ficar saciado na sua necessidade. É muito fácil fazer uma cestinha do amor, levar lá um litro de óleo, um litro de arroz, e ele tem necessidade de um remédio, uma roupa, né, de várias outras situações na casa dele. Então, não é só contribuir com coisas, mas sim, às vezes, também financeiramente. Fazer uma coleta, reunir os irmãos para fazer isso. Irmãos, e isto é de Deus, pode ter certeza nisso. Então, Paulo, nesse texto, ele vem, né, trazendo essa orientação para nós. E depois ele diz aqui, Maurício, vamos acabar de ler o texto aqui. Ó. Então Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência. Então, quando a gente contribui com alegria, Deus vai sempre nos abençoar e dar ampla suficiência. Superabundez em toda boa obra, como está escrito. Aí diz aqui, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Opa, para quem que está dizendo aqui? Engraçado que isso aqui... vem aqui a concluir o 2 Coríntios aqui, né? Capítulo 9, e isso não é lido no sistema religioso. Eles não explicam isso, que aqui embaixo fala assim, distribuiu, deu seus bens aos necessitados e a sua justiça dura para sempre. Está muito claro aqui que esse contribuir não é contribuir lá no templo, não é entregar dinheiro lá no templo, não é, e outra, nem é para entregar também para aquele CNPJ, para aquela empresa onde as pessoas ali recebem o líder recebe aquela doação, só que ele não precisa, ele vai receber ali. Eu conheço uma denominação, minha ex-denominação, que o líder falava assim, nossa, hoje o dia foi muito feliz, arrecadamos quase 30 mil reais na ceia. Aí eu olhei aquilo e falei, misericórdia. Hoje eu entendo que a ceia é o que nós fazemos aqui, a comunhão, e ele catou esse dinheiro e vai-se lá, sabe para quem? Porque ele tinha muito orgulho de dizer que a denominação dele
Era a única denominação que ganhava 30 cestas básicas e não tinha para quem doar, porque todo mundo da igreja era próspero. Então, um contrassenso, um absurdo, uma aberração, uma coisa assim sem limite, que leva a gente a ter uma confusão muito grande desse evangelho anátema que é pregado, que eu chamo que qualquer coisa que esteja fora desse conceito aqui é anátema. Isso é anátema. Você dizer que cada um contribua como provérbio do seu coração e transformar esse dinheiro e entregar num templo é maldição. Com certeza, irmãos. Então, como nós já lemos, ficou muito claro, né, Maurício? Aí no 10 diz assim, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-os em tudo e toda generosidade. Bom, aquele que dá semente ao que semeia, Maurício, quem que dá a semente para nós semear? Vamos supor, e o próprio Jesus disse assim, a minha semente é a minha palavra. Então, Deus está nos dando, por exemplo, para mim e para você aqui hoje, a semente que é o conhecimento da palavra, para nós semear através do vídeo, pessoalmente, as pessoas. Então, nós estamos também fazendo o quê? Semeando na vida das pessoas a boa semente, que é o Evangelho da Graça, a verdade, por meio desse vídeo que você está nos assistindo. Mas também, irmãos, tem outro dom, que nós já descrevemos nos outros vídeos, que fala o dom de contribuir. Que se Deus deu o dom para nós, Maurício, Ele vai ter que dar a semente para nós poder contribuir, senão também não tem como nós contribuirmos dentro da obra de Deus se nós não tiver a semente. Então, Deus já te deu a semente, agora vai e reparta ela conforme Deus propôs no seu coração. Entendeu? Aí, quanto mais a gente vai dando, quanto mais a gente vai compartilhando, Maurício, mais Deus vai dando para nós entendimento e conhecimento dentro daquilo que nós estamos fazendo. Por isso que ontem, até no primeiro vídeo, a gente, na entrevista, a gente falou a esse respeito. O que vem mudando na nossa vida, na sua vida, conforme a gente vai caminhando, vai semeando, Deus vai dando outras visões para nós, outro entendimento para nós. Não, irmão, distorcendo o que nós já aprendemos, mas sim acrescentando. Você entendeu? Então, é muito importante nós entender que aquele que contribui com alegria, meu irmão, de novo, não é para um sistema religioso, porque Deus não criou esse sistema, meus irmãos. Põe isso no seu coração. Nós não estamos aqui obrigando, forçando ninguém a nada, mas põe esse entendimento no seu coração. Deus criou a igreja, e a igreja dele, vê lá em João 4, lê lá no Evangelho de João, capítulo 4, quando ele diz para a mulher samaritana que Deus é Espírito e é necessário e é preciso que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. E você só pode adorar a Deus em espírito quando verdadeiramente você entender isso. E Deus, irmãos, no capítulo 17 de Atos 24, 25, diz lá que Deus não precisa ser servido por mãos humanas. Então, essa conversinha que quando você dá para Deus, e depois que você recebe lá no nome de Deus, é para pagar aluguel, pagar água e luz, meu irmão, isso é a maior balela que você está ouvindo. Porque realmente Deus não precisa de nada de nós. Agora, quando você compartilha com o teu irmão, você realmente oferta para o seu irmão, aí sim, eu creio, meu irmão, que você está agradando a Deus de verdade. Fora isso, sinto muito, mas nós estamos, como o irmão já disse, pregando e vivendo um evangelho anátema, que é maldito, que não é um evangelho segundo a graça de Deus. Quero convidar você para seguir a gente aí pelo Facebook, pelo YouTube, lá pelo nosso canal faleidejesus.com.br e conheça o evangelho puro, genuíno, simples, sem dinheiro, sem oferta, sem dízimo, um evangelho da comunhão.